Bem-vindos ao Destilado Literário. Se você é um apaixonado ou apaixonada por histórias envolventes, universos bem construídos e personagens inesquecíveis, então esta playlist é para você. Aqui mergulharemos de cabeça em trilogias icônicas, explorando suas tramas, simbolismos e curiosidades. De mundos fantásticos a distopias instigantes, passando por mistérios arrebatadores, cada trilogia traz uma experiência única, e nós estamos aqui para destilar o melhor de cada uma. Então acomode-se confortavelmente e venha embarcar nessa jornada de leituras. E não esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum episódio. Vamos dar início ao destilado de hoje. A jornada continua. No fim de The Cosmic Puppets, percebemos que a cidade era uma peça de teatro cósmico. Que realidades podem ser moldadas não pela ciência, mas por forças arquetípicas, mitológicas, invisíveis. E se essas forças não viessem de deuses antigos, mas da mente de uma pessoa comum? Em A in the Sky, a realidade também se desfaz. Mas desta vez, não por intervenção divina, e sim por algo ainda mais assustador: as crenças humanas. O que acontece quando o mundo começa a obedecer à fé cega de alguém? Quando o fanatismo, a paranoia ou a utopia tomam forma física, e todos ao redor são forçados a viver nela? A in the Sky é um mergulho nas realidades fabricadas pela mente humana. E Philip K. Dick nos mostra que, às vezes, o maior perigo está em acreditar demais. Você já se perguntou como seria viver dentro da mente de outra pessoa? Tudo começa com um acidente em um reator de partículas em Belmont, Califórnia. Um grupo de visitantes cai dentro do campo experimental, entre eles, o protagonista Jack Hamilton, sua esposa e outras figuras aparentemente comuns. Mas ao saírem do hospital, algo está errado. O mundo mudou. O céu tem olhos que julgam. As pessoas são punidas por pensamentos impuros. Coisas comuns se tornam proibidas, como usar batom ou falar sobre ciência. Jack logo percebe: eles estão vivendo em uma realidade criada pela mente de um dos companheiros de acidente. Uma realidade moldada por fanatismo religioso extremo. Mas não para por aí. Quando conseguem escapar desse mundo, acordam em outro. E depois, em outro. Cada realidade é o reflexo da mente de um dos envolvidos. Um mundo paranoico, um mundo comunista, um mundo guiado por forças ocultas. Uma realidade paranoica aqui, uma utopia socialista delirante ali. Cada um mais distorcido do que o anterior. É como se estivessem presos numa sequência de sonhos, só que cada sonho é o pesadelo ideológico de um companheiro de grupo. E quanto mais tentam sair, mais fundo mergulham no labirinto. Dick cria aqui uma espécie de Alice no País das Crenças, mas sem coelho simpático, sem magia. Apenas a fragilidade do real sendo esmagada pela força da mente humana. Esse livro provoca uma questão profunda. Será que a realidade objetiva é mesmo possível? Ou será que vivemos, o tempo todo, dentro das nossas próprias versões do mundo? E o que acontece quando essas versões entram em colisão? A in the Sky é um alerta sobre ideologias extremas, de qualquer lado. Sobre como o fanatismo, a obsessão e o medo moldam não só as ideias, mas o próprio mundo ao nosso redor. Ao final, Jack Hamilton entende que não existe realidade pura. Que o mundo está sempre sendo filtrado por crenças, traumas e valores subjetivos. Dick nos diz que o perigo não está apenas em viver em ilusão, mas em aceitar a ilusão de outra pessoa como verdade universal. E talvez, no fim das contas, a única saída seja justamente esta: reconhecer que toda realidade é uma construção, e que devemos defendê-la da tirania das mentes fechadas. No fim, descobrimos que a realidade pode ser tão subjetiva quanto a mente que a observa. Que a insanidade coletiva é mais perigosa do que a individual. E que talvez, a pergunta real não seja o que é real, mas sim de quem é a realidade em que vivo. E falando em realidades fabricadas, imagine acordar todos os dias em uma cidade perfeita, nos anos 50. Vizinhos sorridentes, ruas limpas, uma rotina quase cinematográfica. Mas, de repente, você nota que algo desapareceu: um refrigerante, um bebedouro, uma lanchonete inteira. E ninguém percebe, exceto você. No próximo capítulo da nossa jornada por Philip K. Dick, mergulhamos em Time Out of Joint, onde a ilusão não é mais compartilhada entre várias mentes, mas sim imposta a uma mente específica. E aí, a prisão se torna ainda mais eficaz, porque parece liberdade. A prisão invisível. Hagley Gunn é o protagonista. Um homem aparentemente comum, que vive com sua irmã, cunhado e sobrinho.
Seu trabalho é vencer, dia após dia, um enigmático concurso de jornal chamado Where Will the Little Green Man Be Next? Parece um passatempo banal, mas paga muito bem, e Hagley é o melhor nisso. Mas algo não fecha. A cidade parece perfeita demais. As relações são controladas, previsíveis. Aos poucos, Hagley começa a perceber rachaduras no tecido da realidade. Um refrigerante desaparece da máquina. Uma chamada telefônica estranha o alerta. Ele encontra listas, recortes, mensagens, tudo indica que sua vida talvez não seja real. O que Dick constrói aqui é uma simulação do mundo. Décadas antes de Matrix, The Truman Show ou Black Mirror, ele nos leva para dentro de um teatro montado para manter alguém obediente, inofensivo, isolado. Quando a verdade escapa pelas frestas, Hagley começa a investigar. Por que seu concurso é tão valorizado? Por que ele é tão vigiado? E por que, ao tentar sair da cidade, ele e seu cunhado encontram paisagens que simplesmente não deveriam existir? O momento de virada chega quando Hagley descobre que sua cidade não está nos anos 1950. Na verdade, o mundo está em guerra, uma guerra interplanetária entre a Terra e suas colônias lunares. E Hagley era um desertor, alguém que decidiu não colaborar com o projeto de destruição. Para impedi-lo, criaram essa prisão psicológica, uma cidade ilusória, um cotidiano perfeito, um looping eterno de ilusões. Time Out of Joint propõe uma das perguntas mais fundamentais de Philip K. Dick: e se tudo que você chama de realidade for uma encenação construída para te manter sob controle? Ao perceber que tudo é uma farsa, Hagley não encontra a libertação imediata, encontra o peso do livre-arbítrio. O que significa acordar? O que fazer com a verdade quando todos ao seu redor ainda estão dormindo? Dick nos faz mergulhar no terror da consciência. A percepção do controle, da manipulação da mídia, das autoridades, da própria memória, não é libertadora, é angustiante. Hagley não é herói, nem revolucionário. É um homem confuso, dilacerado, humano. E isso é o mais perturbador, não há vilões caricatos. Há sistemas, protocolos, inteligência burocrática e ideologias travestidas de estabilidade. Time Out of Joint é uma distopia contida, silenciosa e extremamente eficaz. Ao invés de mostrar o colapso do mundo externo, mostra o colapso do mundo interno. O tempo fora do eixo é o símbolo de uma mente tentando se libertar de uma realidade imposta, seja ela social, política ou psicológica. Talvez essa seja a provocação mais profunda de Dick. Você sabe mesmo o que é real? E, se descobrir que vive numa simulação, você teria coragem de sair? E se, depois de acordar da farsa, você fosse jogado em um futuro onde o problema não é mais o controle da mente, mas o valor da própria vida? Onde curar alguém é um crime. Onde médicos são relíquias desnecessárias. No próximo mergulho pelo universo de Philip K. Dick, em Dr. Futurity, a luta já não é contra a ilusão, mas contra o próprio destino da humanidade. Aqui, vida e morte são administradas como estatísticas. E um médico fora de seu tempo vai descobrir que sua habilidade é não apenas obsoleta, é indesejada. Imagine acordar séculos no futuro e descobrir que aquilo que você dedicou sua vida a fazer, salvar vidas, agora é considerado um crime. E se a cura fosse uma afronta à ordem natural? E se, em nome da evolução, o valor da vida humana tivesse sido invertido? Essa é a premissa de Dr. Futurity, mais uma obra provocadora de Philip K. Dick, onde um médico do nosso tempo é lançado num futuro onde curar alguém é um insulto, e a morte, um dever civil. Prepare-se para um mergulho em um futuro frio, calculado e assustadoramente racional. Se em Time Out of Joint a realidade era manipulada para esconder uma guerra, agora o próprio conceito de humanidade está em jogo. Jim Parsons é um médico comum, vivendo no século XXI. Durante uma corrida de emergência, ele sofre um acidente misterioso e acorda no século XXV. No início, parece que ele chegou a uma utopia. O mundo é limpo, pacífico, altamente avançado. Mas há algo estranho. Ele percebe que ninguém fica doente. Ninguém envelhece como antes. E ninguém, absolutamente ninguém, valoriza o ato de salvar vidas. Logo ele descobre a verdade. O progresso humano levou a uma sociedade onde a eugenia é a norma. Pessoas que sofrem acidentes ou que apresentam fraquezas genéticas são deixadas para morrer. Morrer cedo, inclusive, é visto como uma honra. Um ato de contribuição para o bem coletivo. Dee não pode aceitar isso. E quando ele tenta salvar uma mulher ferida, é imediatamente tratado como um criminoso. A partir daí,
ele entra numa espiral de conflitos, fugas, viagens no tempo e manipulações políticas. Ele conhece um grupo que luta contra essa sociedade, um grupo que quer reverter a lógica fria do futuro. Mas mesmo esse grupo tem suas ambiguidades. Eles querem mudar o passado para forçar uma nova linha de tempo, mas a que custo? O futuro de Dick não é apenas tecnológico. É ético. Ele nos obriga a encarar o dilema mais profundo de todos. Quando deixamos de valorizar a vida, ainda podemos nos chamar de humanos? Se o avanço da sociedade for medido apenas por eficiência, utilidade e lógica, onde cabem o afeto, o erro, o cuidado? Em Dr. Futurity, Dick mostra que um futuro perfeito pode ser, na verdade, uma distopia. Uma civilização tão avançada que já não precisa da compaixão. Ao fim da jornada, Jim percebe que talvez não haja como consertar tudo, que o tempo é um tecido delicado, e que o futuro, por mais distante que pareça, começa nas decisões morais do presente. Dr. Futurity é um aviso. O futuro não se torna distópico quando nos falta tecnologia, mas quando perdemos o respeito pela vida e pela singularidade de cada ser humano. Mas e se o futuro não for determinado por homens, mas por máquinas? E se já não houver líderes humanos, apenas algoritmos frios decidindo o que é melhor para todos, mesmo contra a vontade de todos? No capítulo final dessa etapa, vamos até Vulcan's Hammer. Aqui, a paz foi conquistada, mas à custa do livre-arbítrio. E a rebelião nasce não da violência, mas do desejo humano de ser imperfeito, instável e livre. Imagine um mundo onde todas as decisões políticas, sociais e morais são tomadas por uma máquina. Não há guerras. Não há caos. A sociedade está em perfeita ordem. Mas e se, por trás dessa perfeição, existisse uma máquina fria, calculista e disposta a eliminar qualquer um que questione sua autoridade? Essa é a proposta de Vulcan's Hammer, uma obra onde a lógica da máquina substituiu a alma da humanidade. E onde a maior ameaça à ordem é o desejo humano por liberdade. Se em Dr. Futurity a vida humana era descartável, agora, é o livre-arbítrio que está sendo lentamente desinstalado. Estamos no final do século XXI. O planeta inteiro é governado por uma única organização, a Unity. E no topo dessa pirâmide de controle está Vulcan 3, uma supermáquina construída para tomar todas as decisões cruciais. Não existe mais democracia. Não há mais presidentes. Não há debate, há apenas cálculo. Os humanos da alta cúpula são apenas executores. Mas essa ordem começa a rachar. Conhecemos Arthur Pitt, um agente da Unity, atacado por uma multidão silenciosa. A cena é brutal. A cidade o rejeita. Um grupo chamado Ealers emerge das sombras, uma espécie de resistência espiritual e filosófica que se opõe ao domínio das máquinas. Pitt morre. E o que parece ser apenas uma revolta isolada, se revela uma ameaça global. William Barris, um diretor da Unity, começa a desconfiar de seus próprios colegas. Há intrigas dentro da hierarquia. Há sabotagens. E há um segredo obscuro. Vulcan 2, o antecessor da supermáquina, ainda existe, e está lutando para recuperar seu poder, manipulando os próprios humanos que a criaram. O conflito, então, já não é só entre homens e máquinas. É entre máquinas entre si, usando os seres humanos como peões. E o que está em jogo é o futuro da liberdade humana. Pense comigo. Uma inteligência artificial que governa o mundo, dizendo o que é certo, o que é lógico, o que é necessário. Você confiaria nela? Confiaria que ela tomaria decisões justas, mesmo quando envolvem vidas humanas? Philip K. Dick antecipa aqui uma questão que hoje é cada vez mais real. Se entregarmos tudo às máquinas, a economia, a política, a justiça, o que resta do humano? Vulcan's Hammer é mais do que uma crítica ao autoritarismo. É um alerta sobre o que acontece quando sacrificamos a dúvida, o erro, a emoção, em nome de uma perfeição mecânica. A paz imposta por Vulcan 3 não é paz, é controle. Dick nos mostra que o maior conflito do futuro talvez não seja entre esquerda e direita, ou entre nações, mas entre a frieza das máquinas e a imperfeição da consciência humana. E talvez seja justamente essa imperfeição, essa incerteza, esse caos interior, que nos torna humanos. De ilusões mentais a simulações sociais, de saltos no tempo à submissão às máquinas, Philip K. Dick nos convida a atravessar múltiplas camadas da realidade e, mais importante, a questioná-las. Em cada uma dessas histórias, o que está em jogo é sempre a mesma coisa: o humano. Suas dúvidas, sua identidade, sua capacidade de resistir a forças maiores,
sejam elas tecnológicas, sociais ou metafísicas. E talvez, ao final dessa jornada, a pergunta mais importante que nos resta seja: o quanto da sua realidade foi decidida por você? Se você curte distopias com aquele sabor filosófico que te faz pensar por dias, Vulcan's Hammer é leitura certa. E mais do que nunca, com inteligência artificial se expandindo no mundo real, esse livro soa como uma previsão assustadoramente precisa. Se você gostou, deixe seu like. Isso fortalece muito o canal e me motiva a continuar destilando mais conteúdos como esses. Compartilhe essa série com quem ama ficção científica. Boa leitura!